Convidamos aqui para a última palestra de hoje, né? Depois nós teremos a mesa redonda. Convidamos aqui o senhor Antônio Mariano, ele que é da Network Solution. Vem para cá, apresentará o tema Visão da HP para Data Center do Futuro. Boa tarde a todos. Sou Antônio Mariano, sou da HP do Brasil e estou aqui junto com a Network One e com a OTG. Nós temos um tabletop aqui fora, então nós teremos a apresentação e depois vocês estão convidados a nos visitar no tabletop e discutir mais detalhes sobre o que a gente vai discutir aqui. Que basicamente o que nós vamos apresentar é um pouco da visão da HP sobre data centers, a evolução dos data centers, as tecnologias que estão por trás disso e como a HP vem se posicionando nesse mercado. Vamos aguardar aqui os slides ficarem disponíveis. Vamos aguardar o PowerPoint voltar ao normal. Aproveitando só para lembrar quem chegou, preencher a nossa pesquisa. Tem gente que está aqui desde o começo, eu ouvi falar isso 5 vezes, né? Mas eu vou falando que vai chegando gente nova. Tem uma pesquisa aí sobre tributação, tivemos uma palestra ontem com o Dr. Luiz Henrique Neto, muito importante. O Branet está fazendo um trabalho de pesquisa para saber como é que anda a situação do ISS, a situação do ICM. Então, por favor, não deixe de preencher a pesquisazinha, 5 perguntinhas, sim ou não, só isso, não precisa nem identificar. E deixar com a Roseli lá na portaria, está na recepção. Se quem não tiver ainda, por favor. Isso, nós vamos depois divulgar a resposta nas listas da Branet. E quem não é associado, manda um e-mail lá para gerente@branet.org, a gente manda o resultado da pesquisa, tá? Nós queremos saber aqui como é que o pessoal está tratando o SM, SVA, como é que está recolhendo o ISS, o ICM. Tem 5 perguntinhas simples, para balizar o trabalho para a gente saber o que defender, né, o que a Branet vai defender para vocês aí a respeito da tributação, tá? Quem assistiu a palestra do Henrique Neves viu o quanto é importante estar ligado nesse assunto aqui, né? O lucro do nosso negócio depende disso. Obrigado. Agora que já está projetando, acho que podemos começar. Bom, vou ter que ficar aqui porque não tem controle remoto. Está funcionando. Bem, gente, nós escolhemos o tema do data center, a visão do data center do futuro, porque o mundo está evoluindo essa tecnologia recentemente. Né? Tem muitas novidades, muitas tecnologias novas. E para nós na HP isso é um tema importante porque várias tendências estão acontecendo e nós estamos vislumbrando o futuro dos data centers como sendo uma possibilidade de endereçar essas necessidades, esses desafios que nós temos hoje em dia. Que desafios são esses? O que a gente tem visto com muitos clientes no mundo inteiro, além de pesquisas de outros institutos ou mesmo de outros fabricantes, é que, em geral, dentro dos ambientes de TI, você tem hoje uma estatística um pouco cruel. Cerca de 70% dos investimentos do tempo são gastos basicamente para manter as luzes acesas. São gastos de manutenção, de operação da infraestrutura existente. E apenas 30% você consegue investir em novas tecnologias, em avanços, em endereçar necessidades novas de negócio. Isso é uma estatística cruel e o que nós estamos vendo é que vários termos e vários tópicos e várias características, elas têm hoje sido implementadas no mercado que levam a esse cenário. Mas, em particular, uma delas, que nós achamos que é bem interessante, é o que a gente chama de modelo de silos, onde, em geral, nos ambientes de TI, normalmente você tem uma série de silos específicos para cada um dos projetos, cada uma das tecnologias que você precisa implementar. Ou seja, se você tem um novo projeto na empresa,
você geralmente faz tudo na mesma sequência. Você monta um grupo de trabalho, você estuda as tecnologias disponíveis, faz um teste piloto, compra toda a infraestrutura necessária, implementa a solução e mantém aquilo. Se você tem um novo projeto, uma nova iniciativa, você começa tudo novamente do início. E uma coisa que deveria existir, mas normalmente não existe, é a possibilidade de você utilizar os mesmos investimentos que você eventualmente fez em infraestrutura, em projetos passados, em novos projetos. Então, qual é a ideia da HP? Como mudar esse modelo de ciclos e mudar essa estatística para o EL 7030? É o modelo que nós chamamos de infraestrutura convergente. E qual é a ideia por trás da infraestrutura convergente? O modelo é muito simples. O conceito básico é utilizar uma infraestrutura que consiga agregar servidores, storage, rede, segurança, toda a infraestrutura gerenciável, orquestrada, automatizada, integrada, para que você utilize essa mesma infraestrutura para diversos tipos de necessidades de negócio. Essa é a ideia. E para implementar isso, o conceito básico é criar o que a gente chama de pool virtual de recursos, ou seja, você tem uma infraestrutura que você consiga alocar para diferentes necessidades, que você consiga crescer de acordo com a necessidade do negócio e que você consiga gerenciar como uma entidade única, integrada. Essa que é a ideia. Para criar isso, basicamente, nós temos algumas tecnologias que dão sustentação ao modelo. Uma delas, obviamente, é a virtualização. Mas eu estou falando de virtualização aqui em todos os aspectos. Tanto virtualização nos servidores, que é bem conhecida, nos storage, na rede, na segurança, no gerenciamento, para que você tenha todos os elementos virtualizados. A partir daí você consegue alocar partições virtuais desses elementos para determinados tipos de aplicação de negócio. Essa é a ideia. Claro, aí você faz um uso pleno dos recursos. E para criar isso, obviamente, eu vou usar essa infraestrutura para implementar diferentes tipos de aplicações e serviços, ela precisa ser resiliente por construção. Essa é outra característica importante. A HP também acredita que ela tem que ser aberta, no sentido de que eu posso, sim, utilizar equipamentos, todos HP, por exemplo, e obviamente nós gostaríamos muito que os clientes optassem por isso, mas claro que isso também funciona e a orquestração e a automatização desse sistema também é possível com elementos de outros fabricantes. Então, eu posso ter uma plataforma mista, com servidores HP, servidores de outros fabricantes, storage HP com storage de outros fabricantes, rede HP com de outros fabricantes e assim por diante. Funcionaria e funciona por conta de todo o software de orquestração que está embutido nesta tecnologia. Um outro ponto importante, claro, é a modularização, é a capacidade de crescer de acordo com a necessidade. Você pode crescer em módulos e aumentando essa infraestrutura convergente de uma forma modular. E, finalmente, eu vou orquestrar tudo isso com software de orquestração, de forma que, cada nova necessidade que eu tenha, eu consiga ampliar essa infraestrutura ou customizar essa infraestrutura para implementar esse determinado tipo de aplicação ou serviço. Bom, na prática, como é que funciona? Tem algumas tecnologias importantes por trás. Primeiro, a criação do pool virtual de recursos. Eu virtualizo toda a infraestrutura e eu tenho esse pool virtual de recursos disponíveis. A partir daí, eu vou utilizar todo o mecanismo de orquestração e automatização para alocar essa infraestrutura para as diferentes necessidades do negócio. Como é que eu faço isso? Eu entro com uma interface de software. Essa interface de software ela contém diferentes scripts de configuração, por exemplo, para implementar uma quantidade X de caixas de correio para os meus usuários, uma quantidade X de espaço de armazenamento no banco de dados. Eu puxo esse script, eu aplico esse script na infraestrutura e o software vai automaticamente buscar no pool de recursos, servidores, storage, rede, provisionar segurança, configurar tudo isso através de script automatizado e deixar essa infraestrutura pronta para implementar aquele serviço em horas e não em dias. Automaticamente feito através de scripts, sem intervenção manual para minimizar qualquer tipo de erro. Essa é a ideia básica do sistema. E claro que esses scripts, eles são feitos dentro do que a gente chama de Matrix Operating System. Ele vai gerar um ambiente que é construído com a melhor prática do serviço que você quer implementar. Tipo, eu vou implementar um serviço de caixas de correio Exchange. Então, o script que vai criar essa configuração na infraestrutura, provisionando servidor, storage, rede, todos os elementos de segurança, ele vai fazer isso de forma, utilizando as melhores práticas definidas pelo fabricante do software, nesse caso a Microsoft. Então, os scripts estão todos carregados na ferramenta, estão prontos para serem utilizados, vão provisionar a infraestrutura automaticamente, de acordo com a necessidade. Essa infraestrutura contém alguns mecanismos especiais que permeiam esses elementos, servidores, storage, rede e segurança. Um deles é o que a gente chama de Data Center Smart Grid. É a capacidade que você tem de gerenciar todo o consumo de energia de forma a otimizar o consumo de energia desses elementos.
Então, todos os elementos têm sensores especiais e software especial embarcado para gerenciar isso. E, finalmente, toda a conectividade utiliza o que a gente chama de Flex Fabric, ou o Flex Network Architecture, uma arquitetura de rede desenvolvida pela HP, que, enfim, funciona para implementar tanto o data center, quanto um campus, quanto uma rede corporativa, com a mesma base de gerência, com um único cockpit de gerenciamento e com performance, e também sendo interoperável com outras redes existentes. Você não necessita ter tudo HPN para funcionar nessa plataforma. A base, então, da arquitetura era prover tanto servidores quanto storage quanto redes, todos eles uma mar, que chamamos de tecnologia de mar de sensores, são sensores que monitoram em tempo real todo o funcionamento dos elementos, garantindo que eles estejam sempre com o menor consumo de energia e na maior eficiência de performance possível. Há uma camada de software que nós chamamos de Common Management, que vai fazer toda a parte de orquestração e gerenciamento. Então eu faço um gerenciamento através de uma única ferramenta. Com essa ferramenta eu tenho um cockpit para operar meu data center, com todos os elementos da data center, sendo tanto servidores, quanto storage, quanto redes, ambientes de segurança. E finalmente nós temos outros serviços e softwares que podem ser acrescentados para customizar, para ajudar a construir isso dentro do data center das empresas. O software é um elemento fundamental aqui. Ao construir data centers utilizando essa tecnologia, nós temos duas opções. Ela pode ser construída do zero, um data center 100% de tecnologia HP, ou pode ser construído em cima de uma rede existente, em cima de uma infraestrutura de data center existente. E aí eu tenho o meu software na versão multi-vendor, que vai conseguir orquestrar e automatizar mesmo o ambiente de múltiplos fabricantes. Então eu não preciso me preocupar em ter toda a tecnologia HP, eu posso substituir todos os softwares de gerência que eu tenho por um software de gerência HP e ele vai gerenciar um ambiente heterogêneo. Essa aqui é a ideia básica da solução. Os serviços que estão previstos aqui são diversos e ajudam as empresas a evoluir do modelo tradicional do data center para esse modelo de infraestrutura convergente. Então nós temos desde um modelo onde nós podemos sentar com as empresas dentro de um brainstorm, que a gente chama de Vision Workshop, discutir quais são as alternativas, qual é o plano de migração, como evoluir para esse modelo convergente. Podemos fazer uma prova de conceito e um teste, tanto dentro da empresa quanto no nosso laboratório, para verificar como funciona isso na prática. Temos todos os serviços de consultoria para fazer o planejamento e design e, finalmente, os serviços de suporte e manutenção para ajudar na implementação e na manutenção do tempo de vida dessa solução. E essa solução, gente, na prática, é o que está sendo usado pela HP para implementar soluções de cloud. Essa é a base de cloud computing. Qual é a nossa visão de cloud? Nós acreditamos que, de uma forma geral, as empresas vão, na maioria das vezes, mudar para um modelo híbrido, onde vão estar buscando, em termos de soluções, algumas das aplicações de negócio implantadas no modelo tradicional, outras no modelo de cloud privadas, outras no modelo de cloud público. E o gestor de TI dessas empresas vai, basicamente, caso a caso, determinar o que é melhor implementar em cada modelo. É isso que nós acreditamos. E para isso, criamos a visão de serviços de consultoria para ajudar as empresas a construir isso. Como? Padronizando, consolidando, virtualizando, criando todo o provisionamento de serviços sob demanda, agregando serviços externos e internos e, finalmente, se tornando um servidor, um service provider de cloud. Então, hoje nós temos no Brasil know-how para ajudar as empresas que hoje são prestadoras de serviço, que disponibilizam serviços, provedores, a tornar-se, inclusive, provedores em tecnologia cloud. O know-how e a tecnologia e a consultoria está disponível hoje no Brasil. E como funciona isso? Tem vários passos, que basicamente são definição da estratégia, um roadmap, um design e, finalmente, a implementação. Para isso, nós temos nossa área de consultoria disponível para desenvolver esse trabalho com vocês. Agora, como é que eu aterrizo isso, essa visão de infraestrutura convergente e esse modelo todo de cloud em produtos? Como é que eu aterrizo isso na prática? Tem um amigo meu na HP que sempre diz o seguinte: se eu espantar essa nuvem e soprar esse negócio, o que é que tem embaixo? Na nossa visão, o que tem embaixo é o que a gente chama de Cloud System. Alguém já teve a oportunidade de ouvir falar no Cloud System da HP aqui, não? O Cloud System da HP é uma oferta que concretiza a implementação de Cloud Computing para implementação em um data center. A ideia é o seguinte: isso é um rack completo que você já vem com ele pronto, pré-instalado, com servidor, com storage, com rede, com segurança, software de gerenciamento, orquestração e automação embutidos.
Isso é um bloco de cloud, é um cloud in a box que você põe dentro do data center. Ele já está todo pronto para prover serviços em nuvem para os seus clientes. Essa aqui é a ideia básica. O Cloud System é expansível. Eu posso comprar outros blocos de cloud aumentando essa capacidade. Ele também é interoperável com o que existe. O software que vai dentro, ele orquestra o restante dos elementos que já tem dentro do seu data center, mesmo que seja de outro fabricante. Então, o software que vai embarcado consegue orquestrar e automatizar tudo que está em termos de infraestrutura existente em um data center onde você está. Essa aqui é a ideia. Então, esse é um modelo onde você consegue começar a implementar uma infraestrutura convergente em modelo de cloud dentro do data center a partir de um sistema pré-integrado e pré-instalado. Se você quiser crescer isso para implementar um data center do zero, nós temos a solução que nós chamamos de EcoPod. Alguém já ouviu falar nos pods da HP aqui? O pod é o que a gente chama de Performance Optimizer Data Center. Isso é basicamente como se fosse um container e um data center completo. Você encomenda isso pré-configurado, ele geralmente fica pronto em 3 meses, ele é entregue na empresa, totalmente pronto, é autossuficiente, você liga ele na energia elétrica, na alimentação, liga ele no sistema de água para refrigeração e pode colocar ele ao céu, ao vento, sem problema nenhum. Ele não precisa estar dentro de uma construção civil. Nós temos alguns casos implementados no Brasil. E basicamente, se alguém está brincando aí com a apresentação. Deixa eu ver se eu consigo mudar de volta. Invadiram no computador. Basicamente, esse pod, ele tem essa configuração. Aqui deveria ser um vídeo que obviamente não vai rodar, porque nem o PowerPoint está rodando direito, mas ele vai estar disponível para vocês depois, a apresentação. Então, basicamente, é um modelo autossuficiente que você consegue construir um data center, receber um data center pronto em 3 meses. Essa é a ideia básica. Então, para vocês terem uma ideia da escalabilidade, eu posso ir desde um rack, com infraestrutura convergente, cloud pronta, integrável ao data center existente, eu posso criar do zero um data center e entregar isso pronto na forma de um pod. Essa aqui é a ideia da infraestrutura convergente. O software que vem aí dentro é o que a gente chama de Cloud Maps. O Cloud Maps você consegue fazer o seguinte, você consegue definir quais são os serviços que você vai prestar nesse data center, através do que a gente chama de workflows. Por exemplo, instâncias de serviços de correio, de banco de dados, de aplicações de e-commerce, de CRM, ou quaisquer outros serviços que você queira disponibilizar. Esses workflows eles ficam prontos e uma vez que um usuário solicite um serviço, ele vai ser aprovado pela equipe de TI e uma vez aprovado isso vai disparar um script automático na ferramenta de gerenciamento que vai basicamente buscar na base de dados todo o script de configuração e vai configurar todos os elementos dessa nuvem para implementar aquele serviço automaticamente. Então, eu posso crescer essa infraestrutura e diminuir essa infraestrutura sob demanda de forma automatizada. Esse aqui é o conceito do Cloud Maps. E eu posso gerenciar todo o ciclo de serviço. Por exemplo, se um cliente meu vai comprar uma solução, digamos, de storage em nuvem comigo, ele pode contratar um baseline, ele pode, então, através de um portal, escolher novos serviços, como, por exemplo, acrescentar capacidade sob demanda. Uma vez que ele abre esse ticket solicitando, isso automaticamente vai ser aprovado pela equipe de vocês e uma vez feito isso, vai disparar um script que vai disponibilizar automaticamente aquela nova storage. O detalhe é que isso é automatizado, o billing disso é automático, eu vou ter um controle automatizado de quem está usando o que e quando, e eu posso gerar uma conta disso. E uma vez que o cliente faça o uso daquela tecnologia durante um certo período de tempo, eu posso cobrar, e na hora que ele devolver aquilo, reduzir, eu digo, não quero mais, eu quero reduzir essa capacidade, automaticamente os recursos que estavam alocados para aquele cliente voltam para a minha infraestrutura, para o meu pool de recursos virtuais, e eu posso alocar para outros clientes. E automaticamente a conta daquele cliente também é ajustada. Então, eu consigo fornecer infraestrutura sob demanda com um portal onde o cliente tem self-service. Essa é a ideia. Então, essa é a visão nossa em termos de cloud. Nós podemos entregar sistemas para que as empresas implementem em nuvem, como é o Cloud System, que eu descrevi para vocês, que pode ser na forma de um rack ou até um data center completo, que é o pod. Nós podemos disponibilizar serviços em nuvem. Nós temos o Cloud Services, já está disponível aqui no Brasil,
E tem uma abordagem interessante que, por exemplo, se você está disponibilizando serviços em nuvem para o seu cliente, mas gostaria de ter uma opção de contratar conosco um transbordo, digamos, caso o seu cliente comece a utilizar mais, ou seus vários clientes mais do que esse nível de estrutura permite naquele momento entregar, você pode ter um transbordo transparente conosco, de forma que esse transbordo vai fornecer a capacidade computacional no momento de pico para o seu cliente, vai ser cobrado de forma transparente, e quando você não fizer mais uso disso, volta para a sua infraestrutura, o seu cliente nem percebe o que está acontecendo, e você consegue ter essa possibilidade de transbordo conosco. Claro, com todos os serviços, todas as ferramentas de segurança e de gerenciamento respectivos. Queria falar um pouco com vocês sobre qual é a nossa estratégia para a implementação de serviços como esse. O que é que a HP tem feito nos últimos anos em termos de investimento? Nós temos investido em produtos de hardware, com várias aquisições de empresas, foram mais de 31 bilhões nos últimos 5 anos investidos em aquisições. Então, talvez vocês se lembrem de algumas delas, mas a HP, em termos de rede, adquiriu a Tricom, então está com um portfólio que era da HP, que nem era comercializado no Brasil, o Procure, e mais o portfólio da Tricom, e mais novos produtos, isso é o HP Network. Tem toda uma área de storage que foi incrementada com a aquisição da Tripar, uma solução de storage específica para Cloud Computing. Nós temos toda uma área de segurança que foi incrementada com a aquisição da ArcSight, software de CM, da Tipping Point, solução de hardware e software de IPS, Fortify, solução de segurança para verificação de todo o processo de desenvolvimento de software seguro. Então, são várias aquisições nessa área de produtos de hardware e software. E, finalmente, aquisição de empresas de serviço, como é o caso da EDS, que foi adquirida no mundo inteiro, no Brasil, conta com, agora, HP, cerca de 4 mil funcionários. Então, nós temos ao todo no Brasil hoje, são 8 mil funcionários, um portfólio extremamente amplo de hardware, de software e de serviços para entregar soluções de ponta a ponta do ponto de vista de infraestrutura de TI. Esse aqui é o foco da HP. Network, software de gerenciamento, servidores, storage. Hoje a HP tem um portfólio completo em todas as áreas. E o objetivo nosso com as aquisições e investimentos, a estratégia é oferecer todos os elementos necessários para implementar a infraestrutura de TI. Esse é o investimento que a HP tem feito, vem fazendo e já está sendo reconhecido. Obviamente que as leis estão muito pequenas, mas esses são quadrantes mágicos do Gartner. Em todas as áreas onde a HP tem atuado, a HP está posicionada como quadrante de líderes do Gartner. Então, vocês provavelmente já viram alguns dos quadrantes do Gartner. Ele classifica a capacidade tecnológica, a capacidade de execução das empresas, e aquelas que estão no canto superior direito são as que se destacam nesses dois vetores. Nós temos aí tanto em servidores, quanto storage, quanto segurança, quanto em rede, a HP se destacando em todos os quadrantes, todos os elementos de infraestrutura hoje, nós temos soluções abrangentes e bastante reconhecidas. Podia citar vários casos de sucesso, mas eu gosto de citar o caso da HP, porque nós usamos a tecnologia que nós desenvolvemos. E é uma coisa interessante, porque a HP hoje, ela está presente em 170 países, e são mais de 300 mil funcionários. Para sustentar essa operação, nós tínhamos 85 data centers espalhados no mundo. Hoje nós temos 6. Eles estão consolidados, todos usando infraestrutura convergente, todo no modelo de nuvem. E nós tivemos uma redução em termos de consumo de energia e aumento no termo de performance, e principalmente redução de custo significativa nesse processo de transformação. Foram 2 anos de transformação que reduziram de 4% o custo de TI frente ao faturamento para 2%. Então, todo esse know-how que nós desenvolvemos para criar esses data centers que suportam essa operação no mundo inteiro, hoje está disponível para os nossos clientes, para ajudar as empresas a criar e transformar a sua própria infraestrutura, seus próprios data centers. É isso que nós temos para oferecer. O objetivo básico dessa tecnologia é, obviamente, inverter essa equação dos 70-30. É dar às empresas a capacidade de ter 70% da energia, do tempo, do budget investido em inovação, em novidades, em implementação de novos modelos de negócio. E gastar apenas 30% na manutenção, porque ela vai estar automatizada, vai estar integrada, vai estar orquestrada. Essa é que é a ideia. Essa é que é a ideia básica do modelo de infraestrutura convergente. Para ser prático para vocês, nós também trouxemos uma campanha para esse evento. E nós temos um tabletop aqui fora que está disponível, nós podemos conversar especificamente sobre a campanha. Porque qual é o ponto básico que eu queria discutir com vocês? Este modelo de infraestrutura convergente,
Ele pode sim implementar data centers gigantes, como é o caso do data center da própria HP, mas ele pode sim e permeia toda a linha de produtos. Eu posso implementar diversos tipos de tamanho de infraestrutura usando o mesmo conceito. A tecnologia de silício é a mesma, a tecnologia de software é a mesma, está embutida em todos os servidores, em toda a área de rede, em toda a solução de storage. Essa é a ideia. Nós criamos alguns bundles específicos para vocês, para as empresas que estão aqui, são específicos para os membros e associados da Abranet, e aqui estão alguns exemplos. Toda a parte de servidores, tanto implementação em modelos em Blade, quanto implementação de servidores em rack, existem alguns modelos disponíveis com preços especiais, são preços que vocês não vão encontrar nos revendedores. Tem também opções de storage em tecnologia iSCSI, também disponíveis em modelos menores e maiores e extensíveis, e finalmente as soluções de rede para implementação baseadas em suítes roteadores, tanto para núcleo quanto para acesso, tudo isso dentro de modelos que são gerenciáveis de forma integrada e que podem constituir uma infraestrutura convergente. Os preços são especiais, tem um catálogo aqui fora no nosso tabletop. Convido vocês a nos visitar e a conhecer os detalhes dessa oferta que implementa os conceitos que eu acabei de discutir com vocês em infraestrutura convergente. Essa é a ideia. Muito obrigado. Tem alguma pergunta, algum ponto que vocês queiram discutir? Acho que o nosso tempo já acabou. Sempre tem um tempo. Storage, uma coisa que me interessa, nós vamos conversar de outra forma, só para dar uma menção rápida. Os recursos do storage hoje em relação aos que existem no mercado, Gate, que mais você pode falar? 3, 4 atrativos aí que os convide aí lá a ver o produto. Tem uma escalabilidade bastante razoável, um modelo de células, um modelo de queijo já embutido, vários modelos de RAID, até RAID 10 embutido, tecnologia SCSI, funciona com GB, com até 10 GB, tem opções também de Fiber Channel se você quiser, de conexão. Então, essa é uma solução hoje de storage que, além de ser escalável, ela tem recursos de alta capacidade em termos de resistência a falhas. Então, é um sistema extremamente robusto quando você quer implementar um storage novo. Garantia, reposição, esse é um ponto bom. A HP no Brasil, ela importa todos esses produtos, a própria HP. Então, nós fabricamos nos Estados Unidos, importamos para o Brasil e distribuímos através da nossa rede de revendas. E, para cada produto vendido, nós temos um estoque estratégico para atender garantia. Então, todos eles têm garantia, alguns deles, por exemplo, alguns modelos de rede têm garantia lifetime, alguns modelos outros têm garantia de 1 ano, sempre com reposição no Brasil. Rápido. Olha. Normalmente, nós temos um nível padrão que a gente chama de Next Business Day, ou seja, próximo dia útil. Você tem opções de contratos de manutenção que podem aumentar esse SLA para até 2 horas. Reposição disso, por exemplo, no caso de dólar. Exatamente. Isso cobre basicamente todos os elementos, porque a área de serviços ela é uniforme para toda a oferta. Mais alguma pergunta? Gente, muito obrigado. As apresentações vão estar disponíveis no tabletop.